Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo aí que nós vamos ter de conversa. Acho que vai ser um tempo legal, a gente vai poder trocar uma ideia muito boa. Tem uma proposta aí que eu quero fazer para o pessoal, para a gente poder estar se organizando. Então vamos estar orando. Obrigado, Jesus, por esse momento, obrigado por esses teus filhos que estão aqui nessa reunião, mesmo que online, mas nós estamos aqui querendo atingir os objetivos que nós temos, e o nosso maior objetivo é servir o Senhor, é fazer a tua vontade, é cumprir o teu propósito, é estar em conexão com a sua verdade, com a sua palavra. Guarda a vida do Harrison, do Rian, minha vida, para que nós possamos estar sendo instrumentos do Senhor aqui nessa noite, e depois as pessoas que estarão participando, assistindo de alguma forma, que elas também possam ser beneficiadas, agraciadas com a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, queria começar já só explicando ao pessoal que faz parte aí da rede de vocês, né? Vocês têm uma conexão, um grupo talvez diferenciado aí que não tem acompanhado o programa Resgatando Valores. Mas o programa Resgatando Valores, ele surgiu do entendimento que eu tive da necessidade de a gente começar a falar sobre alguns temas que são muito importantes para a nossa geração, né? Eu me incluo nessa geração porque, inclusive, eu estou nessa geração ainda, né? Mas, assim, alguns valores que têm se perdido durante as sociedades que vêm se formando, e esses valores ele vem se desgastando, vem se perdendo verdadeiramente, e aí eu entendi que nós precisamos falar um pouco sobre isso. Tem muitas pessoas que falam sobre isso, mas a gente falar e conversar com pessoas que pudessem estar trazendo é, o resgate desses valores. Então a gente começou falando com pessoas trazendo informações sobre a área de segurança, outras pessoas falando sobre a área de família. E agora eu queria que a gente falasse, né, o nosso tema aí, como um dos nossos amigos perguntou, que a gente falasse sobre o movimento que a mesa tem feito, né, já acho que 2 anos, se eu não me engano, já conectando jovens, conectando homens, mulheres, crianças, adultos, para esse tempo aí de resgate dos valores no que diz respeito à comunhão, à restauração da adoração, de uma certa forma, né, em comunhão com o movimento interdenominacional, e também aberto para as pessoas que necessariamente não estão em uma igreja, alocados numa igreja, mas podem participar daquele momento, se achegar, conhecer. Então, eu queria que a gente falasse sobre esses valores. Vou fazer algumas perguntas, mas eu também queria que vocês não ficassem engessados em responder alguma coisa só, mas pudessem estar falando a respeito de determinados assuntos que vocês acham pertinentes para este momento. Vai ficar gravado essa live aqui no perfil do Rian, que chamou a gente, e depois eu não sei como a gente vai fazer para... Mas aí você consegue baixar, me passar, eu jogo lá no canal do YouTube, deixo gravado também no meu canal lá, que é o @RobsonX, e a gente vai caminhando nessa pegada. Aqui tem a plaquinha aqui do amigo meu que tem me ajudado a gente manter o programa em todas as segundas-feiras, o Back Fair, e eu não sei se está dando para ver aí o WhatsApp deles, é o 970 49 59 48. Eles trabalham com estruturas de ferro, então você que precisa construir a sua obra, você quer fazer um portão, ou você é de serralheria, precisa comprar algum material, aqui em Ferraz eles têm uma estrutura completa para poder atender você. Então, só ligar lá, falar com a equipe do Divino. Não é o Divino Espírito Santo, mas é o Divino da Back Fair. Então, vocês falam com ele lá e ele vai estar realmente atendendo vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. A mesa com crase. Por que esse movimento chamado a mesa? E aí, vocês fiquem à vontade aí de jogar um pro outro aí, ou agarrar e manda bala. Vocês estão ouvindo aí, gente? Tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Eu não tô ouvindo você, não. Agora Agora tá sim. ouvindo? Ó, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Primeiro, boa noite a todo mundo. Obrigado a todo mundo que está entrando para assistir, a galera da mesa sempre marcando presença. E à medida que eles forem entrando, eles vão também posicionando aí no chat. Agradecer você, pai, agradecer o Rian, parceirão.
está junto comigo na liderança da mesa. A gente tem, respondendo a pergunta agora, né? Esse nome, porque isso vem no meu coração quando a gente começou esse movimento de trazer a unidade, de trazer a comunhão, né? Todas as grandes coisas começam numa mesa, se você parar para refletir sobre isso. Jesus, ele passou a maioria do tempo na mesa com os discípulos ensinando, e a mesa, ela é algo que faz com que pessoas de diferentes opiniões, diferentes contextos de vida, eles consigam estar ali para o mesmo objetivo, né? Então, a mesa, ela tem o objetivo principal de comunhão e unidade das igrejas. A gente é muito pautado na passagem de Mateus, onde diz sobre a parábola do grande banquete, né? Então, o rei, ele envia os seus empregados para convidarem pessoas para se assentarem à mesa, para participarem das bodas do filho dele. Só que esse convite ele é rejeitado, né? Muitas pessoas rejeitam esse convite. E a gente entende que nós somos os servos do rei, que são enviados para convidar todas as esquinas. Nós entendemos que nós fomos alcançados por esse convite e que hoje nós somos feitos para convidar pessoas também para se assentarem à mesa do banquete. Então a gente fala muito sobre mesa, né? E a gente vive isso, esse estilo de vida à mesa, junto com os nossos amigos, principalmente nós que estamos na parte da liderança, temos bastante tempo, né, para fazer esses laços e a gente ter uma base forte, porque a gente precisa estar unido, né, mesmo se diverge algum pensamento aqui, um pensamento ali, a gente precisa estar unido pelo nome de Cristo, que é aquilo que pauta o nosso movimento, né? Tá, então a mesa ela está conectado aí com essa ideia, né, da comunhão, né, onde as pessoas se envolvem, e a comunhão, a palavra comunhão, ela está conectada com o mesmo nível espiritual, né? A origem da palavra comunhão está relacionada com isso. Então, quando você está em comunhão com Deus, você atinge um nível espiritual de Deus, onde você conversa no mesmo nível com Deus, você fala na linguagem de Deus. Quando você está em comunhão com as pessoas, essas pessoas também vão estar no mesmo nível espiritual de você, né? Então, quando são várias pessoas em comunhão, a tendência é que essas pessoas sejam trazidas para um nível de comunhão onde as pessoas que estão em comunhão com Deus não descem do nível da comunhão, mas levam essas pessoas até um nível onde realmente há comunhão com Deus. Essa conexão é como se fosse um imã, né? Onde você atrai pessoas, onde você busca pessoas para um momento de comunhão com você, com o grupo, e que esse grupo, estando em comunhão com Deus, então ele eleva as pessoas. Então eu posso talvez dizer que a mesa é um grupo que pretende, inclusive, elevar as pessoas de um nível de relacionamento com Deus para um nível superior, ou melhor, ou mais alto, ou talvez, por não dizer, mais profundo, né? De relacionamento, de comunhão com Deus. E nesses 2 anos aí, o que vocês experimentaram disso pessoalmente, né? Qual foi o crescimento que vocês tiveram da comunhão com Deus e da comunhão entre vocês? As experiências, algumas experiências que vocês tiveram. Como que você vê isso aí, Rian? Olha, eu particularmente, eu sempre comento com os meninos que o movimento à mesa, eu não cheguei desde o começo. Eu cheguei um pouco, já estava até encaminhando, se eu não me engano, a primeira mesa que eu fui foi a primeira mesa que realmente teve mesa, que foi a primeira vez que fizeram comilança e tal. E quando eu comecei a me aproximar dos meninos da mesa, eu sempre conto isso pro pessoal, foi quando eu tinha acabado de encerrar o meu curso de teologia. Então eu tava naquela, tipo assim, Deus é o resumo do que eu sei, do que eu aprendi no meu curso, Deus é o resumo de tudo que a exegese ensina, antropologia e tal. E eu comecei a resumir muito Deus. E aí quando eu comecei a andar com os moleques da mesa, meu, a minha teologia não explica o que tá acontecendo aqui, mas eu tô vendo que é real, porque vidas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo alcançadas. E eu mesmo, eu sou testemunho da mesa, eu tava me travando ali num sistema religioso, de Deus é o que a minha teologia explica, só acontece o que a minha teologia explica, e aparecendo, começando a encostar com os meninos da mesa, eu descobri que Jesus não dá para se resumir a minha teologia, a experiência com o divino não tem como se resumir aquilo que os olhos e a ciência humana explica. E o Harry, a gente brinca muito com isso, o Jordan brincou na última mesa, que Deus tem pegado o Rian e dando muito soco no Rian toda a mesa, porque todas as mesas Deus me faz não contrariar, mas
quebrar um paradigma que eu inventei por causa da teologia. E particularmente para mim, eu tenho visto isso na mesa, que a mesa ela tem revelado Cristo sem se prender à teologia ou a qualquer outra coisa. Isso, para mim, eu acredito que para boa parte das pessoas que têm aparecido nas reuniões, tem sido muito edificante. Ô, Rian, você falou uma palavra aí que é uma palavra comum para algumas, mas para algumas pessoas, talvez algumas pessoas não sabem o que é. Eu vou pedir para o pessoal que está aí participando, pegar os dedinhos aí, escrever o qual o seu. Sem buscar no Google, tá? Sem buscar no Google. Mas o que é um paradigma? Coloca aí, o que é um paradigma? O que você acha que é um paradigma? Que o Rian falou que a mesa tem quebrado os paradigmas dele. Como assim? Tomou tanta porrada, tanto soco, tá, pai, quebrou o paradigma. Coloca aí, tem gente comentando, o que é um paradigma? Você falou do nosso mano aí, como que é O eu Jordan. pude falar dele, o Jordan. Coloca aí, Jordan, você está assistindo, está participando. Aqui nós temos agora, acho que quase 20 pessoas na live. O que é um paradigma? Vamos lá, coloca. Quem foi o primeiro que colocou aí? Ou todo mundo está com medo de colocar? Vamos lá, gente. Cadê, Rian? Acompanha os comentários. Ó, e o outro pessoal vai falando aí, eu quero destacar uma coisinha aqui. O Tá. Rian falou que quando a gente começou a andar junto, a gente foi aprendendo muito, né? A gente foi aprendendo muito uns com os outros. E eu lembro que quando eu conheci o Rian, eu não sei se você vai lembrar, mano, mas a gente foi naquele congresso de família que o pessoal do conselho fez. E a gente saiu Ó, depois pra. peraí, então o pessoal está colocando antes que some aí, ó. Tá. A quebra de uma regra, o outro rompimento de um pensamento. E o outro, O meu Deus Jean do colocou, céu. ó, o outro falou, meu Deus do céu. Aí o Beto falou, eu acho que não consegui, passou batida Uma aí. barreira. Barreira. Trava, o Roberto O falou. pessoal da nova geração está respondendo aí, porque a gente fala muito sobre essa questão de paradigma, né? É o limite que você alcança em algum determinado momento, e aí depois, quando esse limite ele é extrapolado. Então, é como se fosse uma represa, essa represa tem um limite. E aí sempre vai tendo a vazão da represa por um cano, por aquele delimitador da água ali. Só que quando vem muita água, ela quebra o paradigma, quebra o limite. Ela extravasa, transborda. Então foi isso aí que o Ian falou. Mas como é um cara da teologia, ele falou paradigma e às vezes o pessoal que está ouvindo aí não entendeu muito bem. Mas o paradigma é isso aí, é uma quebra de limites, né? Naturais que são estabelecidos, limites mentais. Algumas pessoas vão falar que é uma mudança de chave, descobrimento de um código, e aí vai liberando aí. Mas essa quebra de paradigma é super importante nas nossas vidas e sempre acontecer. Determinados momentos, determinados ciclos, esses paradigmas precisam ser quebrados ou precisam ser superados, e aí é como se fosse a régua. Está no limite, a régua vai mais para cima. Então, quando você descobre determinadas coisas, tem determinadas experiências, a régua sobe um pouco e você começa a ser mais exigente em relação àquilo. Beleza? Então, paradigma, só para a gente interagir com o pessoal aí, está relacionado a isso. Obrigado aí todo mundo que participou. Continua aí, Harry, vamos lá. Então, um dos paradigmas que a gente quebrou junto aí, né, pegando o gap, foi quando a gente se conheceu, a gente estava no evento do Conselho de Pastores lá, que foi o Congresso da Família, e eu lembro que a gente saiu, a gente ia sair para comer com a galera, ia ter um tempo de mesa, e eu não conhecia ainda a galera do Bola de Neve mais de perto, né, e foi quando eu conheci toda a galera, conheci o Rian, e a gente estava indo em direção ao Burger King, e tivemos que passar em frente a um bar, e tava tendo algum evento, uma festa lá, não sei o que que era. E aí eu falei pros caras, eu falei, mano, e se a gente parasse e evangelizasse aqui, né? E foi a primeira vez que eu vi os caras e fala muito sobre quebrar esse paradigma, né? Porque às vezes a gente tem muita noção do que fazer ou muita entendimento, a gente tem um protocolo, né? Até para pregar, ó, a gente precisa ir, a gente precisa fazer. Só que na hora a gente fica muito travado nesses paradigmas, né? Então foi nessa hora aí que a gente começou a se conhecer melhor. Então a gente foi lá, entrou no bar, evangelizou uma galera. Teve uma moça que queria até discutir com a gente. Mas vidas foram alcançadas ali. Eu lembro que no dia seguinte, uma das moças que a gente evangelizou estava lá no culto na igreja de manhã. Então foi algo assim muito legal, porque a gente conseguiu
ter um contato com essa pegada de quebrar esses paradigmas, né? De sair do protocolo e ir para a prática. A mesa ela proporciona muito isso para jovens no geral, porque até quando no começo da mesa, né? Quando eu startei o movimento, só tinha, tipo, eu não era igual aquele vídeo do baterista, né? Não era nada, era só irmão da igreja normal. É, Eu só era baterista. então, tipo, eu acho que quando a mesa começa, ela já começa fora de um padrão, né? Ela já quebra um paradigma, vamos dizer. Então, tipo, a gente pega pessoas que tecnicamente não têm a capacidade, mas têm a disposição e a disponibilidade de ir lá e fazer. E aí, nisso aí, é uma parada muito forte, porque eu vejo que é o tipo de gente que mais está chegando pra gente, né? Pessoas que querem fazer, pessoas que estão disponíveis. Eu falo, eu e o Rian, a gente está na frente da linha de frente desse movimento, estamos liderando. E tem pessoas muito mais capacitadas que a gente, mano, que aparecem. Só que a gente fala muito sobre isso, né? A gente os caras estão dando a cara a tapa e nós estamos hoje, assim, fazendo o corre. Estamos colocando ali, indo para frente no movimento. Porque é uma quebra, né, desse paradigma, mas é uma quebra de um padrão onde todo mundo sabe o que tem que fazer na teoria e acaba não fazendo na prática, né? Então, eu acho que isso é algo muito legal da gente ressaltar e esse dia do evangelismo que a gente fez lá no bar ficou marcado na minha memória. Beleza, vamos falar dessa parte de prática e teoria. Na prática, nós temos aqui 22 agora, 23 pessoas participando. Vamos para essa prática, 24 agora. Vamos tentar na prática agora, se o pessoal puder ajudar a gente aí. Eu não sei como funciona aqui no Instagram, tá? Eu falaria para você compartilhar o link lá do YouTube. Se fosse no YouTube, mas no Instagram não sei, se é só colocar o aviãozinho aí do lado aí e mandar para a pessoa, se a pessoa não segue a gente, consegue entrar, como que funciona aí? Para o Só, só pessoal poder clicar no divulgar. avião. Só clicar no aviãozinho aqui. Então, mas ele clica no aviãozinho, se a pessoa não segue nenhum dos três, aí ela consegue visualizar a live, Aham, normal? consegue. Vamos fazer isso aí então, gente. Põe no aviãozinho do lado aí, ó, por favor. Manda para os seus contatos. E agora a gente vai entrar num tema. Eu queria já entrar nesse tema e depois a gente volta a falar sobre o movimento da mesa em si. Mas, assim, eu queria saber o que que nós, como movimento... Eu não sei se a mesa é movimento, só posso chamar de movimento. Como que vocês denominam a mesa? Tudo bem que necessariamente não precisa de uma denominação, mas a mesa é um movimento, a mesa é um segmento, a mesa é um aglomerado de pessoas, porque a mesa não é uma igreja em específico, é a igreja do Senhor ali, participante, mas não é uma denominação. Como que seria esse movimento da mesa? Enquanto o pessoal ajuda a gente aí compartilhando, aí fazendo essa conexão para a gente aumentar o número de pessoas aqui para participar com a gente. Sim. A gente acredita que a definição mais certa é isso mesmo, é a igreja do Senhor representada ali por nós, né, como membros do corpo, mas a gente, por não ser uma igreja, uma denominação, uma placa, a gente chama de movimento, né? No começo eu chamava de projeto, mas eu vi uma vez num podcast alguém falando sobre projeto, né? Falando, projeto é algo que tem data de começo e tem data de término, né? Então, tem início e fim ali definidos antes. Então, se não é um projeto, a gente chama de movimento. E estamos dentro disso daí para somar forças com o corpo, né? Isso também pode ser um tema que a gente fala depois, né? A mesa é uma igreja, a mesa vai virar igreja, porque muita gente acaba falando sobre isso aí, né? Então, porque a mesa pode ser que, inclusive, isso seja uma dificuldade para alguns pastores, né? Não estou dizendo que isso seja uma dificuldade legítima, né? Não é legítimo. Mas alguns pastores podem ter essa dificuldade de ver os seus. Eu vou usar as expressões comuns aqui, tá? Não que eu concorde com as expressões, tá? Mas ver os seus membros, né? Os seus discípulos ali, as pessoas que fazem parte da sua denominação, participando de um movimento, participando de um ambiente que futuramente pode vir a se tornar uma denominação e ser uma denominação talvez mais atrativa, mais inclusiva, né? Vou usar a palavra inclusiva, eu sei que a palavra igreja inclusiva hoje tem uma conotação muito pejorativa, ou muito negativa, na verdade, né? Mas, assim, a igreja, na verdade, ela é inclusiva, né?
A igreja, ela inclui pessoas que não estavam na igreja, e aí a pessoa acaba participando da igreja. Mas, assim, vamos falar sobre isso então antes, só para a gente já esgotar isso aí, senão depois o tempo acaba passando, a gente não trata do assunto, mas eu acho que é um assunto importante. O projeto da mesa é se tornar uma igreja local, assim, é movimentar os jovens para depois falar assim, ó, gente, estou abrindo uma igreja, agora eu sou pastor, eu sou teólogo, né? Fiz teologia e tal, e agora a gente quer aqui montar uma igreja. Como que seria essa ideia aí? O que passa na cabeça de vocês, ou o que vocês precisariam explicar para o pessoal, que inclusive está assistindo a gente, está compartilhando, e depois vai ver talvez mais tarde aí. Se acontecer, não foi premeditado, foi porque Deus mandou, porque plano nosso nunca foi. A gente nunca teve esse. Inclusive, a gente tem um certo. A gente já conversou muito sobre isso, né? E a gente tem um certo medo de ouvir isso agora, né? A gente não pensa nisso, não planeja, não tem nada. Mas, como o Rian falou, né? Se acontecer de Deus falar, ó, a partir de hoje a gente não tem escolha. Eu digo assim, 2 anos de mesa, eu não imaginava que a gente iria estar onde está hoje. Eu não imaginava que a gente ia durar tanto tempo, né? Mas Deus, ele tem muito mais pra gente. A nossa Tá, intenção. então eu vou colocar um pouco mais de pimenta na pergunta. Uhum, Se o movimento da mesa é uma ideia de gerar nos jovens de várias igrejas, aí nós temos hoje aí talvez participando da mesa o quê? Umas 15, 20 denominações que são participantes, não só de Ferraz, mas de vários lugares, que sim, né? participam do grupo, que são, não só que são seguidores de Instagram, tá? Mas que são ativos, Uhum, participam dos eventos. Aí nós temos o quê? Mais ou menos umas 15 denominações. Em sim. média aí. Tem ideia ou não? Tem acho que para mais de 20 assim, né? Tá. Envolvidas mesmo, comprometidas, é um número menor, mas pessoas que participam Não, em as que volta estão disso. envolvidas, comprometidas, nós podemos, vamos citar aqui, vamos citar algumas, tá? Nova Geração, Harrison, a Nova Aliança, Rian, a pessoal da Cia Viva lá com o Juninho, com o Fê, né? É isso? Sim ou Isso, não? isso. Vai concordando. Aham, Eu sei que a pessoa da Bola de Neve também tem bastante gente que participa. Conversei com uns lá na mesa. Família Cristã foi inclusive lá agora uhum. recentemente. Aí tem o pessoal de Mogi, né, que teve lá também. Sim. Eu não sei Não, se é tem bastante gente. Se a gente pegar aqui agora bastante. para. A Vai parte deixar alguns de fora, da né? Burn, Tá, De... então, Sim. aí tudo bem. Aí temos bastante denominações, igrejas, né? Igrejas Uhum, locais aí participando. É, pelo que eu entendo, os pastores sabem que os jovens estão participando. E eles também liberam que os jovens participem. Eu sei também, na prática, que alguns jovens do início da mesa não estão mais participando porque, na prática, estou falando na prática, eu sei. Porque provavelmente os pastores disseram: não, vocês não vão participar porque nós vamos ter eventos na igreja a partir de agora e vocês estarão conectados com os eventos da igreja. Olhando assim, vocês estão saindo muito e aí eu tenho que começar a fazer alguma coisa internamente. Eu sei disso porque eu acompanhei em algum momento, tá? Também não estou dizendo que isso é errado e nem é certo. Mas é mais errado do que certo. De repente, você eliminar o potencial do jovem que está indo para fora da igreja, conhecendo coisas novas, se relacionando com as pessoas de uma forma teológica diferente daquela que ela ouve na igreja. E aí há um receio dela estar ouvindo coisas diferentes. E aí, ouvindo coisas diferentes, ela vai talvez sair daquele ambiente. Então, tirando essa questão, tem a questão de que se a mesa se torna uma igreja, se efetivamente se torna uma igreja, uma denominação, e as pessoas que farão parte dessa denominação serão essas pessoas que já estão em outras denominações, ok? Não há problema, porque isso em toda denominação aconteceu isso. Dificilmente uma igreja ela começou com alguém pregando só para não crentes, né? Dificilmente. Geralmente a igreja começa com um grupo de 2 ou 3 ou 4 ali que estão começando e daqui a pouco ela começa a expandir. E naturalmente, hoje com um estilo diferente de abordagem, a maioria das pessoas que vão para uma igreja que abre
são pessoas que já conhecem a Cristo. E aí vem uma oportunidade naquele ministério de expandir o seu próprio ministério. Às vezes vê a oportunidade ali de ter uma estrutura melhor para a criança, para o adolescente, de grupos, ou de uma qualidade de tecnologia melhor. Ou alguns já olham a possibilidade dela ir para uma igreja maior e ali ninguém perguntar para ela nada e nem cobrar dela nada. Ela fica ali, ela faz ali as suas devoções, as suas orações, às vezes dão até as ofertas e os dízimos ali para poder estarem de uma certa forma comprometida com o reino, mas ninguém vai falar, você precisa fazer isso, você precisa mudar nisso. Então não há necessariamente essa preocupação. Então a minha pergunta em cima disso é, se a mesa hoje, não hoje, mas se ela futuramente ela se torna uma denominação, ela perderia o seu propósito ou o seu chamado de conectar jovens de várias, principalmente jovens, né, mas pessoas de várias denominações para um propósito de adorar juntos, de evangelizar juntos. E aí, então, futuramente, teríamos que ter outro movimento, tipo a mesa, em que os membros da mesa fariam parte? Como que vocês veem essa situação? Entenderam o que eu quis dizer ou não? Sim, sim. Hoje a mesa é um movimento fora da caixa. Tá? Por que fora da caixa? Porque ela não estabeleceu uma igreja, não abriu um CNPJ para estabelecer um local ali, não recebe dízimos e ofertas, não tem uma pregação específica ali, as pessoas não se conectam ali. Conectam esporadicamente, embora vocês tenham uma ação bem efetiva, né? Pós-evento, né? Da mesa. Mas se a mesa se tornasse uma igreja, seria uma igreja muito ativa, com certeza, mas ela não poderia dizer que ela faz uma conexão entre várias igrejas mais. Que ela seria uma igreja. Como vocês me respondem isso? Aproveitar que agora está subindo os nossos ouvintes aí, participantes. Uhum. Ó, isso aí eu acho... Você quer falar, mano? Quer falar antes? Não, coisa? A pergunta é difícil, pode responder. Não, eu acho que isso aí é muito interessante, porque a gente está falando sobre o propósito, tipo assim, o ponto principal da mesa, né? Então nós temos um documento da mesa, que é o propósito da mesa, que é exatamente isso que você falou, unir as igrejas, né? Nós temos uma definição para o que é a mesa, pautada naquela passagem que eu falei no começo, que é um convite para uma geração, né? Então, nós entendemos que hoje a nossa visão, tá? Só para deixar bem claro, a nossa visão é de movimento, não é visão institucional de igreja, ali no sentido denominação, tá? Mas vindo dentro desse exemplo que você falou, a gente se tornar uma igreja, eu acredito que a mesa ela não largaria esse movimento que faz essa interligação. Poderia sim assumir cultos, poderia sim assumir serviços ali na semana, mas não abriria só uma vez por mês. Porque eu acho que isso é uma coisa super necessária, independente de... Eu acho que isso aí eu quero fazer a minha vida toda. Mesmo se Deus falar para mim, agora você vai dar um tempo da mesa, a mesa não vai existir mais. Eu acredito que a gente precisa continuar com essa unidade do corpo, porque essa unidade do corpo, ela representa a nossa cidade diante de Deus. Porque se a gente tem uma cidade dividida espiritualmente falando, a gente acaba não tendo representatividade ali no mundo espiritual, vamos dizer. Não tem as melhores épocas da igreja foi quando tinha alguém que se colocava à disposição, que se colocava na brecha para fazer essa ligação entre as igrejas da região, da cidade. Então eu vejo que hoje a mesa é uma das ferramentas que o Senhor está usando para fazer isso, né? Então, caso se tornasse uma igreja, a gente não abriria mão de fazer isso aí, de continuar fazendo essa interligação. E eu acredito que... Mesmo comentário enquanto você está falando aí, continua falando, mas eu quero pedir para o pessoal dos comentários o que eles acham em relação a isso. Se seria positivo, comentário seria positivo a igreja se tornar, a mesa se tornar uma igreja local, ou se para as pessoas elas acreditam que a mesa como movimento ela seria mais importante. Sim, mas pode continuar falando. Eu acredito que como movimento ela é mais importante hoje, senão o senhor já teria nos transicionado. Então ela com certeza é mais importante e a gente está fazendo o papel que Deus chamou a gente para fazer. Mas uma coisa também que eu acredito dentro disso, a gente está passando por um período onde muitas pessoas são frequentadores de igreja, né? As pessoas elas não querem se posicionar
fazendo a membresia dentro de uma igreja. Isso aí é a maioria das pessoas. Então, a gente conhece a igreja One, que é a igreja lá do pessoal do Alessandro Vilas Boas, da galera, eu acompanho eles. E eu gosto bastante de assistir as lives, tal. Nunca cheguei lá pessoalmente, mas eu gosto bastante de assistir as lives. E eu vejo que eles estão com um problema grande. Eu vou até falar com vocês aqui, que é pessoas que estão indo até a igreja, visitando a igreja, eles falam, né? A pessoa está visitando pela 15ª vez, pela 16ª vez, e a pessoa não assume um compromisso de estar sendo discipulado, de estar entrando ali debaixo, né, da liderança, não assume o compromisso de ser membro ali mesmo, né? Que é se doar ali pelo corpo também. Eu acredito que seria o desafio que a gente iria mais enfrentar com a mesa. Por quê? As pessoas iriam ter uma expectativa de que a igreja local seria como é a mesa, né? Uma vez por mês, mas a gente não dá para viver só desse movimento, só desse manto, a gente precisa ter ensinamento. E eu acho que de primeiro momento as pessoas iriam tomar um choque de realidade também, porque a igreja local é outra conversa, né? Então a gente hoje tem a mente totalmente voltada a isso, né? A participar da igreja local, a servir na igreja local e na mesa proporcionar algo para os jovens ali, onde eles conseguem ter um encontro com Jesus. Então a gente só foca nisso uma vez por mês. A gente trocando essa ideia, a gente passaria muito pelo que a Igreja One tem passado, de pessoas que querem participar, querem sentir a onda, né? Vamos dizer assim, querem sentir a vibe, mas não querem estar ativamente comprometidas, né? Essa é uma dificuldade grande da nossa geração. Não sei se deu para entender. Deu. Quer complementar, Rian? Eu Ou acredito que discordar, né? Gente, só eu vou acho pegar que uma aguinha ali, já volto, tá? Só vou pegar um pouquinho de água. dentro disso que o Harry falou, entra até bastante a questão da gente ter que fazer uma mudança no sentido de, por exemplo, a minha igreja, o senhor conhece, a Nova Aliança, ela é uma igreja um pouco mais tradicional. Então, a mesa é um evento onde os jovens, eles têm tipo, isso aqui eu tô saindo do comum, eu tô saindo do que eu tô acostumado, eu tô saindo do que eu tô habituado nos cultos. E as pessoas iam achar que todos os cultos da mesa iam ser iguais. Só que por ser um movimento voltado para os jovens, a gente meio que se habitua em fazer aquilo que jovens faria. Mas abrindo para uma igreja, eu acredito que não congregariam só jovens. Então a gente mesmo, eu e o Harry, no sentido, a gente teria que se adequar com fazer aquilo que a gente foi contra o movimento. Tipo, o movimento ele foi gerado para jovens, com a pegada mais jovens, louvores mais atuais, mais uma questão de ID, que é muito importante frisar com os jovens. Mas se tornar igreja, eu acredito que seria uma dificuldade até nesse sentido. Vão começar a congregar pessoas mais velhas do que a gente. A gente trazer uns louvor, uns Asaf Borba, um Ademar de Campos, né? Algo que a gente não está habituado a trazer na mesa. Uma palavra um pouco mais voltado para o ensino, para a família, coisas que a gente não está habituado a fazer na mesa. A mesa a gente prega bastante avivamento, a comissão, o arrependimento, a conversão. Quando você parte para uma igreja, você já vai ter que começar a trazer algo mais voltado para a família, para valores, algo que dentro de um movimento a gente não costuma abordar. E se fosse se tornar igreja, óbvio que a gente começaria a ter que tratar essas áreas. E aí as pessoas iam tomar esse choque, como ele mesmo falou, que o pessoal tem tomado na ONU. A mesa é um movimento informal. E se nós formos ver, o movimento que Jesus fazia era informal quando ele veio. Tinha a igreja formal, que eram as sinagogas da época, e Jesus... Eu vou tirar aqui, já derrubei 2 vezes, deixa eu tirar daqui. Tinha um movimento informal, o formal, né, que eram as sinagogas, os líderes lá, os fariseus, os outros escribas, todos os chefes de sinagoga, eles faziam parte do movimento formal. E Jesus veio com um movimento informal, ele veio com um movimento diferenciado. Particularmente, eu acho que se nós hoje, a igreja de Cristo hoje, todas, a igreja, elas entendessem que na informalidade é o ambiente mais propício para que o Espírito Santo haja, nós já estaríamos bem próximos do avivamento. Mas o que acontece? Quando eu faço essa pergunta, está instigando vocês para que vocês falem disso, não sei se vocês falam disso nos movimentos, aí, mas acho que é bom deixar essa fala e trazer esse exercício aí de pensamento, é que quando você formaliza, você meio que engessa. Você engessa, de uma certa forma. Quando você formaliza um movimento, por exemplo, quando vocês vão fazer um movimento na mesa, vocês vão na igreja,
e aí esse culto ele passa das 10, vai até 10h30, um som mais alto, aquele movimento todo. Se acontece alguma situação de um vizinho reclamar, vai ter a igreja local que vai dar a cobertura para vocês, e no outro dia vocês não vão estar lá mais. Você entendeu? Agora, se a mesa fosse uma igreja com essa situação, teria que. Eu estou dando só um exemplo de uma coisa que é corriqueira de igreja, né? Você tem que trabalhar com a questão de vizinho, é carro que põe na porta Aí tem que ter a pessoa lá que fica olhando o carro, tem que ter. Aí depois vai ter que ter alguém que cuida do caixa, vai ter que ter uma diretoria, aí vai ter que ter um conselho fiscal, aí vai ter que contratar uma contabilidade, aí você vai ter que gerar uma estrutura, e quando você gera uma estrutura, você fica preso à estrutura. Aí depois você não consegue mais estar livre para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu acho que se as igrejas hoje estivessem mais livres, o evangelho estaria mais divulgado. Então, assim, minha proposta é que vocês continuem orando e buscando ao Senhor e evitando o máximo de se tornar uma igreja local. Não é? Eu não estou dizendo isso porque se tornar uma igreja local vai sair quase todo mundo lá da nova geração, não é por causa disso. É porque senão vocês vão ser uma igual às outras. O movimento vai ser igual às outras que já tem. Igreja local, igreja, denominação já tem muito. Tem muito. Somente em Ferraz, tem muita igreja, é muito. E com isso eu não quero desejar que tenha mais bar do que igreja, não é isso. Quanto mais igreja tiver, melhor entre aspas, tá? Porque eu não acho que a quantidade de igreja é que vai resolver a situação. Mas assim, que vocês continuem firmes nesse propósito, porque na época da minha juventude, nós tínhamos, por exemplo, movimentos, mas que não eram necessariamente denominacionais. A gente fazia movimento nas escolas, íamos para as escolas com pessoas de várias igrejas também. E alcançavam muito mais resultado do que as próprias igrejas. E o resultado que a gente alcançava ia para as igrejas. Então a igreja fica com uma estrutura onde aquelas pessoas são recebidas ali. Mas a própria igreja não tinha acesso muitas vezes nas escolas, não ia para as praças, e os movimentos iam. Então esse movimento é muito importante e eu espero que ele continue com essa leveza, com essa informalidade, com essa disponibilidade de alcançar as pessoas da forma que está alcançando. Beleza? Então eu acho que, não sei se o pessoal falou alguma coisa aí, eu pedi, mas eu não consegui enxergar se responderam ou não. Aqui do Roberto Vieira. Ele diz que ele acha que se a mesa se tornar uma igreja, perde sua essência. Ele vê a mesa como uma quebra de paradigma, como se fosse uma igreja que transbordou e se tornou a mesa, que é algo além do que a igreja está habituada. Legal. Legal. E tem mais alguém aí? Eu não sei, veio bastante coisa, não sei se foi só comentário de amém, As outras coisas foi só a gente entrando. Legal. Então tá bom. Mas isso Então, que o Beto falou, achei muito Pode falar. interessante, desculpa cortar, mas achei muito interessante porque eu vejo assim dessa maneira também. Quando a gente olha para a mesa, a gente vê como um a mais, vamos dizer assim, na vida do jovem cristão, né? Então ele tem ali a igreja local, ele tem os líderes com ele, e a gente só tem o papel de dar uma impulsionada nesse jovem aí, que é uma coisa que ajuda os pastores locais a continuarem tratando com ele, porque ele vai estar mais apaixonado por Jesus. É uma coisa que ajuda ambos os lados, sabe? A pessoa que vai lá, ela se sente bem, se sente em casa, ela recebe uma revelação de quem Deus é, ela se apaixona mais por Jesus, ela volta para a comunidade dela mais cheia de Deus, né? E ela também contribui para dentro do nosso movimento ali, somando força junto com a gente para alcançar outros lugares. Então, eu acredito que essa via que a gente tem é uma via muito legal. Por isso que a gente fala, hoje assim, a gente tem medo de a mesa se tornar igreja. A gente quer que o medo, ele não é uma... o medo é uma coisa assim que muita gente fala assim, o medo te trava, né? Mas em alguns sinais o medo é até um apontamento de que não é para você ir por aquele caminho, sabe? Então a gente não tem nada em mente hoje de se tornar uma igreja. Muitas pessoas, por verem a proporção que toma, né? Pegam e vêm e falam assim, não, vocês poderiam fazer isso, mas nosso coração está bem guardadinho em Jesus. E eu tenho certeza que o que ele quiser fazer, eu já falei, até uma das coisas que eu falo bastante é, se Jesus quiser que a gente se torne uma igreja, ele vai fazer com que as coberturas que hoje são para a gente peça-chave, por exemplo, você como pastor da nova geração, pastor presidente da nova geração, a Bispa Roseli, esses que estão com a gente mais próximo,
vai fazer com que eles sejam usados para apontar para a gente, ó, chegou a hora de vocês fazerem isso. Ó, Deus está me dizendo isso. Por quê? Porque tendo isso é um sinal que eu peço, né? Tendo isso, a gente vai ter a confirmação de que não é uma emoção nossa, mas é algo que a antiga geração tá reconhecendo em Deus. E como autoridade, né, que a gente reconhece que vocês têm, a gente seria encaminhado para esse momento. Mas a gente tem toda a visão de mesa como um impulsionador para os jovens, né? Porque a gente consegue proporcionar ali algo diferente, vamos dizer assim, para eles. Algo que eu proponho algo melhor, vocês se organizarem, fortalecerem cada vez mais como mesa e pegar os pastores que hoje estão nos ministérios com a mentalidade mais antiga e enviar eles para missões. Aí vocês ficam organizando cada um o seu ministério e aí a mesa cresce e vocês vão ver como é bom pagar aluguel. Vamos ver como é bom ter que dar aconselhamento. Aí você puxa, a gente podia ter ficado lá com a mesa. do que o Harry falou, eu já até conversei com ele sobre isso. Assim que começou, porque teve um período que estava tendo esse tipo de especulação, que a gente ia abrir uma igreja, a gente conversou sobre isso e eu falei que entra também muito a questão da falatória, porque é normal, é natural que os outros falem, a gente já cansou de escutar coisas. Agora assim, nossa, o Harry tá fazendo tal coisa, e o Harry falou assim, eu fiz isso? Comigo também, já teve falaram, o Rian fez tal coisa, o líder da mesa, e eu olhar pra cara do Harry e falar assim, eu fiz isso mesmo? Será que eu fiz? E começam a falar tanto. E algo que, tipo assim, particularmente para mim, me causa um certo temor nesse sentido de talvez a probabilidade da mesa se tornar uma igreja, é a questão familiar. Porque, como o Harry falou, se vier um sinal das nossas coberturas, aí amém, aí a gente vai ter uma certeza. Mas algo que me causa muito temor é, de repente, alguém sair falando o Rian abriu a mesa e deu um golpe na avó dele. Porque, querendo ou não, minha cobertura é minha avó. E no caso do Harry, são os pais dele. Então, assim, eles abriram a igreja, o Rian deu um golpe na avó dele e o Harry deu um golpe nos próprios pais. Algo que pelo menos me causa muito temor é que acontece. Mas se for para acontecer, esse é o tipo de situação que eu, conhecendo a maldade humana, eu acredito que aconteceria. E já me causa um incômodo maior para eu falar, mano, eu não quero que aconteça para evitar esse tipo de situação desagradável. Não, então, mas eu acho que seria bom vocês darem foi bom a gente entrar nesse assunto, até deixar para um corte aí vocês tranquilizarem pastores que de repente têm um pé atrás ainda. Por quê? Porque eu tenho percebido, desde o comecinho lá da mesa lá, tenho percebido que seria muito importante, que pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, os pastores dos membros que fazem parte da mesa participarem de um evento da mesa, sabe? Eu sinto mais falta disso, do pastor acompanhando a ovelha para saber o que realmente tem lá. E não somente porque desconfia, mas porque, poxa, eu quero experimentar isso, que ele tem que experimentar também, quero saber como que funciona isso, o que eles estão recebendo de alimento lá, é um Burger King que eles estão comer, ou é um outro aí com mais qualidade, aí, um alimento mais orgânico? Sim, o que eles estão recebendo? Eu queria que vocês fizessem, inclusive agora, quem sabe, esse corte aí, os irmãos da igreja aí, que participam, os jovens, passem para os pastores deles, que de repente não estão tão envolvidos, e na próxima mesa a gente tenha lá pelo menos meia dúzia de pastores. Eu acho que isso vai fortalecer o movimento e vai cobrir vocês. Porque eu acho que é isso que eu acho que é importante, né? Essa conexão aí com os pastores locais. Eu nem falo em conselho de pastores, porque o conselho de pastores tem um outro movimento ali que eles estão fazendo e tal, organizacional. Mas eu estou dizendo realmente os pastores de vocês. Então, estarem mais próximos, não só quando de repente o evento é na sua própria igreja, né? Mas que eles estejam quando é em outra igreja também, participem. E eu tenho autoridade para falar isso aqui, que quase em todos eu estou. Um ou outro que eu não estou. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse convite para os pastores, daqueles que já participem, até pastores que estão entrando hoje aqui, que os membros não participam ainda, para vocês se conectarem com a mesa. Né? Eu sei que hoje a conexão ela é mais digital, então você tem que entrar num grupo, tem que seguir
uma página, se você não vê o Reels, você não vai saber o que está acontecendo, se não vê o Story. E às vezes o pastor não acompanha isso, né? Não fica conectado nisso. Mas é de alguma forma que vem essa informação, fala, ó, mês tal, tem a programação assim, a mesa igual, vai ter o retiro. Eu queria que vocês falassem do retiro depois. Mais dois assuntos depois eu queria que a gente abordasse, fora isso. Que é a mesa internacional e a mesa, o retiro. E a da internacional, você vê como que é a questão. Olha como o movimento ele é importante, orgânico e destravado. Ele é importante. Nessa viagem que a gente fez para a África, na última, o Harrison foi para lá, só estava o Harrison em tese, né? De representante aí da diretoria da mesa, do grupo mais de administração da mesa, só estava ele lá. Mas só o fato dele estar lá já se gerou um movimento lá em Moçambique que já está maior do que o daqui. Se fosse para abrir uma igreja, ele conseguiria abrir uma igreja nesses termos, nessas condições, tão rapidamente? Não daria. Não teria como. Você entendeu? Então, é um Sim. movimento que ele é muito orgânico, ele é muito dinâmico. Sim. Então, eu acredito que isso é importante que não se perca isso. Não se perca, porque senão pode-se ganhar uma igreja e se perder um projeto de reino muito grande. Sim, perder uma uma geração, né? Para uma igreja local, ela se distanciar do reino é muito fácil. Porque o pastor vai começar ele a ver que tem compromissos financeiros e ele tem que pagar aluguel, tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Aí daqui a pouco ele vê uma estrutura que ele tem e se ele não tiver vida com Deus ali e confiança, saber que Deus chamou de verdade, ele vai começar a pedir oferta de um determinado tipo diferente, porque ele vai ter que entender, ele entende que ele tem que pagar as contas, então aí ele já não vai mais pensar igual no começo, Deus vai me suprir, eu tenho que fazer o negócio funcionar, aí vai começar, aí entra, às vezes muda até a teologia, né? Muda até a teologia para poder se manter numa coisa que não era aquilo, sabe? Não era aquilo. Então, assim, que o Senhor preserve vocês aí nessa mentalidade. Se for para ser, que o Senhor realmente dê muitos sinais e vocês tenham muita convicção. E que o Senhor levante outros movimentos, né? Se caso isso se concretizar, se tornar uma igreja local. Eu digo até mais, assim, eu oro para que o Senhor levante mais movimentos enquanto a gente ainda é à mesa, né? Eu estava até, inclusive, conversando com um amigo, e aí a gente teve um culto lá, e eu falei, e terminou esse culto, foi um culto muito top, eu estava também com o pessoal ministrando, e eu falei para ele, vocês estão com a faca e o queijo na mão para fazer um movimento, né? E isso aí unir igrejas, uma parcela de igrejas que a gente não consegue alcançar, né? E aí ele falou, pô, eu até pensei nisso, mas eu falei, não vou falar nada, eu não vou nem ir pra frente, porque eu achei que você ia ficar chateado pela nossa amizade também, ia falar, caramba, o cara vai copiar meu projeto. Eu falei, mano, não tem nada disso. Isso é uma coisa do Espírito Santo e a unidade da igreja, ela precisa continuar. Então a minha oração é que se levantem mais movimentos, mais projetos, que se levantem mais coisas para acontecer. A gente não tem de maneira nenhuma a gente tem que dominar o mundo, não é isso. É porque assim, vai aparecendo, Deus parece que ele vai puxando as coisas, porque hoje eu vejo assim, em Ferraz e na região, aqui nossa mais próxima, eu não conheço outro movimento que tenha tido esse êxito que a gente tem tido no Senhor, assim, de conseguir conexões e tá durando, tipo, até agora, né? Então, assim, a gente agradece, pede muito para que os pastores mesmo estejam acompanhando. A gente se sentiria muito honrado, porque tem muitas coisas que vocês podem agregar para a gente. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, no comecinho da mesa, eu lembro que minha mãe, meu pai, minha mãe, a pastora Débora, que deve estar assistindo ou não, mas ela foi em uma mesa e ela falou para mim, ela falou alguma coisa no meu ouvido, assim, né? Quando acabou, né? Que a gente chorou e tal. Ela falou, olha, uma coisa simples. Tem pastores aqui presentes. Quando for assim, você chama a pessoa para orar. Chama ele para a pessoa que é o pastor da casa. E nunca tinha passado pela minha mente. Eu falei, verdade. E depois a gente começou a fazer isso. É uma coisinha simples, que às vezes a gente não ia ter essa visão. Hoje a gente já chama as pessoas, as lideranças ali, para estarem orando, para estarem junto, para elas não só se sentirem parte, mas para estar honrando. E isso é muito necessário, ter esse direcionamento, sabe? Hoje a gente sente que a gente está fazendo algo, claro que a gente não está fazendo o favor para ninguém, a gente está fazendo a obra de Deus, mas a gente se sentiria muito melhor
se os pastores pudessem participar, se os líderes pudessem participar. Porque a gente tem a mesa Sounds, a gente tem nós mesmos pregando, né? E a gente não para no final de semana, a gente está todo dia, todo final de semana a gente está servindo uma igreja, a gente está em algum lugar. Mas a gente sente muita falta desses mesmos líderes estando servindo junto com a gente, assumindo essa briga junto com a gente. Porque seria algo muito legal. Então, eu oro muito por isso também. Eu acho que eles poderiam pensar em colocar não um limitante, mas um ponto. A igreja chama vocês para ministrar lá com as saúdes ou fazer um movimento. Fala assim, ó, nós podemos sim, desde que o pastor esteja realmente conectado e venha conhecer o que é o movimento que vai para dentro da igreja dele. Eu acho que seria bom pensar alguma coisa nisso. Não obrigar o pastor aí numa coisa, porque senão ele vai obrigado lá, ele não vai gostar e vai ficar, aí vai falar que nem vai chamar vocês mais, né? Mas assim, de falar, olha, vem ver, fala igual o Natanael, né? Falou, vem ver, né? Aí vem ver o que está acontecendo, para que ele possa trazer essa conexão. Eu acho que é muito importante a participação. Teve um dia que vocês fizeram não sei se o nome lá é secreto da mesa, alguma coisa assim. E aí o pastor Rubinho teve lá e deu uma palavra muito legal. Acho que foi na nova geração mesmo, que vocês passaram o dia. Depois o Rubinho foi lá em algum momento, né, que estava lá no momento. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Eu quero fazer um convite aí, inclusive um apelo, né? Não é convocação, porque eu não tenho poder de convocar ninguém. Mas aí um convite aos pastores que estarão ouvindo esse trecho, pelo menos, de que participem. Vocês vão, além de ser avivados, né, porque há um movimento do Espírito Santo na mesa, vocês serão avivados, serão incentivados, mas serão também os incentivadores de uma nova geração. E vão fazer parte disso, né? Vão fazer parte disso e amanhã vão falar assim, poxa vida, que legal. Agora, se você não estiver participando, qualquer probleminha que tiver à mesa, qualquer dificuldade que tivesse, fala lá, falei que não ia dar certo, por isso que eu não estava. E quando você está dentro do movimento, quando você está dentro de um ambiente, você tem olhos diferentes para julgar a situação. Você está dentro, você está conhecendo, você sabe o que está acontecendo, sabe a dificuldade. Agora, quando você está fora, aí é fácil de você fazer um julgamento de uma coisa que realmente não é verdade. Então, assim, eu queria fazer um apelo aos pastores aí, de cada membro aí que está fazendo parte da mesa, né, de cada participante, e você levasse para o seu pastor isso, para ele ter tranquilidade de fazer parte e de liberar também os jovens aí. Eu vi que o pessoal de Mogi colocou que tem em Mogi o movimento avivalista, né? É isso aí que colocaram? Isso. O movimento avivalista é o do Nicolas, né? Nicolas Valdez, lá de Mogi. Inclusive é líder da ICM de Mogi, onde a gente fez a mesa, agora no mês retrasado. E lá em Mogi também tem uma galera da Burn que participa com a gente. Então, Mogi, a gente também está, graças a Deus, alcançando uma galera lá em Mogi. E tem sido bem. Então, o avivalista, ele não é nas igrejas, né? Até onde eu sei. Ele é toda quarta-feira nas praças. Inclusive, a gente está de ir para lá, tá de combinar de ir para lá já há um tempinho. E evangelizam nas praças. E aí eles têm conferências também. Vocês podem me corrigir aí nos comentários se eu estiver errado, mas eu acredito que é isso aí. Legal. Porque quando a igreja está em movimento, rapaz, aí não tem como as pessoas não se conectarem, né? Então, hoje nós estamos aqui falando sobre esse assunto, de que a importância do movimento da mesa, porque esse movimento da mesa gera nos jovens, principalmente, né, essa conexão, e eles conectados, eles podem levar também essa mensagem para as pessoas que estão nas escolas, porque quando o jovem na idade de vocês, aí um pouco mais novo que vocês, mais novos, né, os mais novos que vocês, estão dentro de faculdades e tal, e se eles não tiverem subsídios para poderem usar esse argumento para as pessoas lá, o que eles vão ter vão ser a libertinagem, em todos os aspectos. Eu não vou entrar aqui em detalhes específicos, mas aí para que eles possam ter essa conexão, eles vão ter subsídios, e a mesa, inclusive, é o subsídio para isso. Ô, Rian, o Harris acho que caiu aí, você chama ele de novo aí, por favor? Eu já chamei. Beleza. Gente, então, desculpa isso aí sem querer. Fala um pouquinho aí, Harry, da mesa na África, mesa em Moçambique.
como que tá lá? Você tem falado bastante com o Daniel sobre isso, como que tem sido lá o movimento? Eu tenho acompanhado também no grupo lá, que eu acabo acompanhando o grupo, eles estão já ensaiando para poder fazer nesse próximo mês, acho que a terceira já, né? Aham. Então, a mesa em Moçambique, ela parece que aconteceu muito de repente, né? Mas na realidade ela já estava sendo plantada no coração do Dani e da Vanessa desde que eles vieram para cá e eles conheceram a mesa e a gente participou de alguns eventos juntos da mesa, não só, desculpa, não só da mesa, mas também de eventos em que a gente foi participar, tocar, pregar, e eles gostaram muito da ideia da dinâmica da mesa, né? Moçambique é um lugar onde tem bastante igreja, por incrível que pareça, tem bastante igreja evangélica, tem bastante igreja cristã, então tem bastante missionário que vai para a África e, e tá lá fazendo missão, tá com sua igreja, tá com um grupo de pessoas reunidos. Mas quando a gente vem com a proposta que a gente faz aqui em Ferraz, que é unir igrejas de diferentes lugares, jovens de diferentes lugares, é algo que acaba criando conexões, né? E isso foi algo que eles gostaram muito quando eles vieram para cá. E eles já falavam para mim, um dia a gente tem que fazer isso lá. Eu falei, vou morando para gerar no coração de Deus. E aí eles passaram aqui 2 meses, né? A gente participou de 2 mesas juntos. E eles gostaram muito de tudo que estava acontecendo aqui. A gente orou. E, cara, a gente deixou isso aí em oração. Quando eu fui para lá, para Moçambique, quando a gente foi agora, no finalzinho do ano, não estava na minha mente chegar lá e fazer, e a gente iniciar a mesa. Mas parece que depois que você enxerga, vamos dizer assim, não um método, não uma fórmula, né? Nem um método assim para ser uma coisa robótica, mas quando você enxerga algo, você enxerga uma oportunidade, você fala, cara, aqui, acho que todo lugar que você olha, você vai ver que dá para utilizar aquilo. Então, quando a gente chegou lá, a gente começou a conhecer a galera que joga futebol lá entre os missionários, começamos a conhecer pessoas que moram em diferentes regiões ali de Moçambique, igrejas que estão em regiões diferentes, tem jovens, e começamos a perceber que aquele povo também, eles têm livre acesso à mesa, né? E que eles também merecem ouvir essa mensagem. Porque a gente prega Cristo, a gente não prega nenhuma doutrina ó, não pode usar esse tipo de roupa, não pode. A gente prega Cristo, a gente não diverge, até para os pastores ficarem tranquilos do que a gente está pregando dentro dos movimentos. A gente não diverge de temas assim, de doutrina, ou dessa. A gente prega Cristo, prega Espírito Santo, prega sobre avivamentos, prega sobre essas coisas, envio. E da mesma maneira lá também tinha essa necessidade, né? E por enxergar essa necessidade lá, eu conversei com o Dani, que hoje quem está liderando o movimento lá, junto com o Lucas também, junto com a Vanessa, toda a galera lá da nossa família está hoje envolvida fazendo alguma coisa. E foi muito legal porque trouxe um renovo para os missionários de lá também. Então tinha gente aqui que, por exemplo, trabalhava com mídia na igreja, fazia stories, fazia. E lá não teve essa oportunidade, porque nunca teve. E aí, quando a gente vem com o modelo da mesa lá e coloca o marketing, hoje o marketing da mesa de lá de Moçambique é mais trabalhado do que daqui. Então, assim, hoje a mesa lá tiveram 3 reuniões e, cara, tipo, quase 500 pessoas no último culto que eles tiveram lá. E a gente fala, tipo, tá crescendo muito rápido, porque lá é um terreno fértil e a gente já veio com uma ideia, tipo assim, montada e Deus catou e derramou na vida deles. Então, eu acredito que é um propósito do Senhor, né? Mais uma vez, a gente não tinha ideia de que ia se tornar isso. E acredito que é o primeiro passo. É o primeiro passo. Alcançamos agora o continente africano, uma parte dele, né? Um país. Mas tenho certeza que a gente vai alcançar muitos locais ainda no Senhor e estender isso, América do Norte, estender para a Europa, para onde Deus mandar. Eu acredito que a gente, onde tiver chão, dá para gente pregar o evangelho, e onde tiver igrejas, dá para a gente pregar mesmo, né? Porque a mesa é a união dessas igrejas. Voltando para aquele nosso princípio lá. O Rodrigo, amigão nosso também, falou aqui que a gente está implantando a semente, né? Da adoração em todos os lugares. E muito obrigado, inclusive, pelo comentário, meu irmão. E isso aí, né, é o que eu sinto como propósito para esse movimento, né? A gente ensinar sobre a adoração, a gente mostrar o que é a verdadeira adoração com as nossas vidas, pegando esses jovens que estão dispersos, né? E trazendo esse avivamento para a vida deles. Isso não é só no Brasil, isso não é só aqui em Ferraz ou em Mogi, isso tem na África, isso tem nos Estados Unidos, isso tem em qualquer lugar vai ter, que tem comunidades, infelizmente acaba caindo nesse padrão. E a mesa é essa quebra de padrão, né? Legal, top. E o Quebrando o Padrão, nós vamos ter em julho, vai ser julho que vocês vão fazer.
ou é junho que vai ser feito o acampamento? Fala um pouco do acampamento aí. Vai ser em julho. Julho a gente marcou pro último final de semana do mês, porque como a mesa é para jovens, muitos ainda estudam. Então a gente quer pegar o período para todo mundo conseguir participar sem problema nenhum. Inclusive, já está praticamente tudo pronto. Se não me falha a memória, se eu tiver errado, o Harry me corrija. A gente só precisa acertar o transporte, local, dias, já está tudo certo. E a gente vai tirar esse tempo para extrair, como eu falei na última mesa, as coisas que a gente não consegue extrair 100% da presença de Deus na mesa, porque a gente tem horário para acabar. Eu lembro até da mesa de 2 anos, o pastor Robson estava lá, estava muita gente lá. Foi lá na Nova Aliança, deu acho que 11 horas, a minha avó nem tinha reparado no horário de tão gostoso que estava. Débora se ligou. E aí a pastora Débora falou para minha avó, e a minha avó já, meu Deus do céu, Rian, é 11 horas, encerra, pede. E só que tava uma atmosfera tão gostosa que nem ela mesmo tinha lembrado que existia horário, sabe? Tava todo mundo tão imergido. E no retiro a gente vai conseguir. A gente não vai ter horário para acabar, só tempo para começar. E a gente vai conseguir entregar sem, como pode dizer, sem nada para nos prender, sem horário, sem regras, sem nada do gênero. A gente vai conseguir fluir de uma maneira melhor durante 3 dias. Vai na sexta-feira à noite, dia 26, e volta dia 28, depois do horário do almoço. E a gente vai ficar lá, vamos ter alguns ministros de fora. A gente está conversando já com alguns pastores meio famosos, né? Da gente trazer eles. E a gente vai ter algumas bandas também de fora. Pastores famosos. Aí. Vamos deixar só assim, ó. Colocar esses pastores famosos. Vamos nem falar quem é. Pastores famosos. Já era. É bom colocar pastores de boa fama, é melhor. De boa fama. Pastores de boa fama. Por escândalo, não. Famosos homens. Tentando trazer alguns deles. A gente vai ter o pessoal da mesa lá. As vagas limitadíssimas. Inclusive, você que está aí, estiver interessado, já entre em contato comigo ou com o Harrison para a gente já garantir a sua vaga. Porque vão ser somente 80 vagas. Só a Nova Aliança e a Nova Geração já preenche 40. Então, a gente só tem mais 40. E é isso. A gente vai ter esse tempo. Esse final de semana maravilhoso na presença de Deus para julho. E é isso. Fala mais aí, Harry. É isso aí, vai ser da hora. Beleza. Ó, eu acho que a questão de retiro, o retiro era muito comum na nossa geração lá atrás, anos 80, 90, era muito comum o retiro. Depois dos anos 2000, nós tivemos os movimentos dos encontros com Deus, que também passou a ser bem comum. Na época, eu fazia parte inicialmente lá da igreja CCV, que era o preparava, né, para poder levar um final de semana as pessoas e tal. Aí depois nós viemos eu vim para a Coerp, e a gente tinha também encontros cada 2 meses. Então era um movimento muito muito ativo. Aí depois que, de uma certa forma, a visão em células, ela deu uma esfriada, teve algumas mudanças e tal. E aí os encontros com Deus, os finais de semana de retiro, eles ficaram bem limitados, né? Algumas igrejas ainda fazem, mas muito limitados. E vai ser um momento muito bom, porque eu vejo, embora seja um retiro, o retiro da nossa época lá dos anos 80, 90, ele conectava a parte de lazer, a parte de teatro, esquete, tinha um movimento bem ativo, principalmente era muito da linha batista, né? Então tinha muitas ações, muitas coisas funcionando ao mesmo tempo, gincanas e tal. Eu não sei necessariamente como vai ser a dinâmica do movimento, mas eu percebo que vai ter uma dinâmica mais voltada realmente a essa conexão de adoração, vinculada à questão do louvor ali e tal, da palavra no sentido do avivamento. Eu acredito que vai ser uma mistura bem legal dessa conexão jovem
com um mover de Deus mesmo. Um preparo, eu acredito que vai ser um grande preparo de Deus para essa geração aqui, para o avivamento, né? Eu costumo dizer que a gente não promove o avivamento, mas nós temos que estar preparados para quando o Espírito Santo derramar. Então você tem que estar minimamente pronto para ser queimado. Porque senão aí vai tostar tudo, né? Então a gente tem que estar pronto aí, preparado para esse avivamento. Então, não esqueça aí, julho, dia 26, 27, 28, é isso? Isso. Nós teremos aí o acampamento, o retiro do Ameza, que já tem lugar definido, já tem data definida, só não tem o transporte definido, mas você pode estar definido para participar também. Procura aí o Harry, @Harrison Xisto e o Rian Máximo, com Y, Rian, né? Isso. O Rian Máximo aí, os nossos irmãos aí que estão à frente. Tem outras pessoas que estão conectadas também, mas hoje eles estão representando aqui o pessoal do Ameza. E eu queria fazer um convite para vocês aí que estão conectados com a gente. Estou me programando para ir lá para o Rio Grande do Sul. Hoje eu tive uma conversa com o pastor Frank, que é do Chorar com os que Choram. Você também pode procurar no Instagram Chorar com os que Choram. E lá você vai ter toda a informação do trabalho que ele faz social também, né? Nós já fomos 2 vezes para Moçambique juntos, e nós fazemos trabalho missionário. E ele tem uma conexão lá na cidade de Canoas, com um grupo que está fazendo um trabalho juntamente com o recebimento de mulheres e crianças, especificamente mulheres e crianças. Eles separaram mulheres e crianças porque lá estava tendo algumas dificuldades, alguns problemas quando se juntavam homens, mulheres e crianças, e eles identificaram isso. E esse grupo abriu o espaço e os empresários já entraram com doações e tal. E hoje o Frank tem feito isso. Ele tem levantado recursos. Hoje mesmo nós conversamos. Ele falou que comprou um lote do que tinha disponível lá na cidade, né, lá próximo. Ele conseguiu um atacadista e comprou o que tinha disponível. Ele comprou e já mandou para lá. Só que nós estamos vendo que está tendo uma grande dificuldade de conseguir coisas lá próximo. Já não tem tanto, porque as pessoas estão comprando lá próximo. Então, nós estamos programando por aí, e agora hoje nós conversamos, nós íamos para a semana que vem, mas a gente acabou adiando, porque justamente as águas lá começaram a subir agora de novo, e o trabalho que a gente vai fazer não é um trabalho necessariamente de resgate das pessoas nas casas, porque a gente não tem essa perícia nem essa condição, né? Nós até podemos fazer se alguém nos chamar para ajudar, mas a gente não tem equipamento, barco, jet ski, a gente não tem como levar isso daí. Se alguém tiver, depois entre em contato com a gente vai se organizando com isso. Mas a gente quer fazer essa conexão com esse grupo que já está lá. Então a gente quer levar algumas doações. Hoje mesmo ele falou assim, olha, eu estou com um monte de cobertor aqui, mas se eu colocar o cobertor no carro, já enche o carro só de cobertor. Então não vai ter muito... Nós precisamos ver outras possibilidades. Então você que tem caminhão, você que tem alguma forma, né, e quer beneficiar, ajudar, nós pretendemos ficar minimamente lá uma semana lá. E estamos programando agora, né, para esperar isso aí para o comecinho de junho, talvez a primeira semana de junho. Então nós já vamos para lá na primeira semana de junho, uma segunda-feira talvez, e após essa segunda-feira, pegamos até um sábado e até um domingo e vamos organizar isso aí. Então você procura a gente aqui, você que tem, não adianta você falar assim, ó, eu tenho algumas coisas para doar, tenho roupa para doar, tenho cesta básica. Não adianta nesse momento, porque inclusive há um grande número de doações, né? Tanto na parte de hangares, né? Estão cheios os hangares, mas tem falta de logística aí de aviões. E hoje eu vi um comboio de umas 30 carretas gigantes descendo, e o cara lá fazendo uma festa, né? Porque é realmente uma festa. Quem está acompanhando sabe a dificuldade que está lá. Então você pode ajudar, se você tiver uma estrutura aí, um caminhão, você tem um carro e fala, não, eu quero ir com o meu carro, eu quero ficar uma semana lá, a gente vai se organizando, e aí, tendo a estrutura de logística, aí a gente vai, com certeza, conseguir coisas para levar, água e tudo mais, tá? Mas, principalmente, você tem que ter a sua subsistência, então entenda que você tem que ter o recurso financeiro, que a gente não pode ir para lá para ser um peso para eles, né? Nós temos que ir para lá para ser uma benção. Então, a gente se organizar lá, você tem o recurso para você pagar talvez uma pousada, ou levar um colchonete lá e a gente arruma uma escola, algum lugar para a gente ficar. A gente vai como missionário lá mesmo, dá um suporte emocional, espiritual. Né? Se tem Bíblia,
guarda as Bíblias aí, se a gente tiver carro para colocar, a gente vai colocar a Bíblia, porque muita gente perdeu suas Bíblias lá e precisa de uma Bíblia, e a gente se conectar nesse movimento. Então, o que eu estou fazendo? Para levantar recursos. Esse recurso para a gente colocar combustível, pagar pedágio, nada, nós vamos ter aí mais ou menos quase 2 dias praticamente de viagem, né? A última vez que eu fui para o sul, a gente foi parando e demora um tempinho. Dessa vez a gente vai parar menos, mas minimamente vai ter que fazer uma parada obrigatória e dormir e depois ir para o outro dia. Então nós vamos levar aí no mínimo um dia todo de viagem, um dia, quase 2 dias de viagem para chegar e depois mais 1, 2 para voltar, né? Tirando a questão de parar para comer, para abastecer o carro. Então a gente tem que se organizar logisticamente para isso. E para isso eu estou fazendo uma campanha, vamos dizer assim. Isso aqui é o meu livro, Inversão de Valores, alguns já tiveram acesso. E ele tem, hoje eu vendo ele a R$ 50. Esse livro as pessoas têm comprado a R$ 50. Já fiz o lançamento. E eu tenho também o livro digital, esse mesmo livro, só que digital, em PDF. Ele pode ser enviado pelo WhatsApp. Eu posso enviar para você pelo WhatsApp. Então, o que eu estou fazendo? Aí tá aí, ó. Aí acho que está dando para visualizar até melhor. Aqui a luz está batendo de frente aqui, tá? Esse me quebrou, mano. Cadê o seu, Rian? Esse aqui é o meu. Fala. Esse aqui é o primeiro. Aqui, ó. Este primeiro exemplar dedico ao meu filho, ao meu querido filho Harrison X. Ó, o primeiro exemplar de todos está aqui, ó. Se bobear, o Harrison foi um dos únicos que foi ganhado, que ele não pagou. Quem sabe ele sente o coração, ele falou, eu vou pagar o meu. Pagar o meu. Essa foi uma semente geracional, né? Semente para outra geração. Então, deixa a semente lá que ela vai dar muito fruto. Mas, assim, a pessoa pode ajudar de que forma? Ela faz o Pix para a instituição Chorai com os que choram, que vai estar no Instagram, depois eu coloco aí, agora não vou colocar. O pastor Frank, eu até chamei ele para participar hoje, mas é aniversário dele, ele falou, mano, não sei o que vão fazer para mim, é surpresa, então nem sei onde eu vou estar, você não entraria hoje. Se você tiver aí, Frank, aí no meio da festa, quiser entrar um pouquinho aí, você fala aí, a gente põe você para dentro aqui, mas Chorai com os que choram, aí vai ter o CNPJ, aí você faz o Pix. Se você fizer o Pix de R$ 49,99, que é para identificar lá que é o Pix referente ao livro. Então, os primeiros 100 que fizerem isso, eu vou estar doando o livro. Então, você faz a doação de R$ 49,99 e vai ganhar um livro, né? Não estou vendendo um livro, você está fazendo a doação e está ganhando um livro. Então, você vai poder fazer isso, R$ 49,99. Os primeiros 100 eu já separei um lote de 100 livros desse para esse propósito. E com esses 100 lotes, nós vamos levantar aí R$ 5.000, que vai nos ajudar a colocar o combustível, a pagar o pedágio, a ajudar a gente na hospedagem lá que for necessário. E o valor que passar disso, na alimentação, e o valor que passar disso a gente vai comprar de doação lá e vamos levar isso para frente. Então eu queria que você ajudasse dessa forma. Se você não tem os R$ 50, esses R$ 49,99, você pode adquirir também o livro digital fazendo uma doação para qualquer instituição de sua preferência. Você faz lá, qualquer instituição, seja instituição de CNPJ, né, não vai se fazer para CPF, que aí não dá para a gente controlar isso aí. Mas se você fizer de R$ 5, R$ 1, R$ 2, R$ 10, o valor que for, você passa para o meu WhatsApp, ou aqui no direct, né, do mando pelo WhatsApp mesmo, mando diretamente aí ou pelo direct, mando o livro digital, você vai poder ler o livro também, acompanhar o livro digital. Não posso fazer isso com o livro físico, tem um custo muito alto, esse livro é diferenciado. Ó, se você olhar aqui, é um livro que ele é impresso, invertido aqui, ó, não é normalmente a letra preta no fundo branco, ele é a letra branca no fundo preto, então ele tem uma qualidade de papel laminado com verniz UV, então é uma qualidade diferenciada. Então não dá para fazer isso com o livro físico, mas você pode também participar, ajudar dessa forma. Tá bom? Então que seja uma bênção aí. Não sei se vocês querem finalizar aí com alguma outra colocação a respeito da mesa.
mas a gente já vai encerrando aqui, fazendo essa parte. Depois eu vou baixar, o Rian vai me ajudar, vai baixar lá no Instagram dele e vai mandar para mim. Eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, @RobsonX, onde você vai também poder compartilhar e assistir no YouTube, na televisão e tal, e tudo mais. Mas vocês estão aí com o microfone aberto para poder fazer essa consideração final, falar com alguém que comentou alguma coisa e eu não percebi. O Somente Rian agradecer, estava pessoal. matando uns mosquitos ali, acho que, né? Pernilongo aqui. Somente agradecer só todo mundo que entrou aí, toda a galera da mesa. Um dos mais ativos que eu vi aqui foi o Jordan. Agradecer a presença do Jordan, do Rodrigo, da Tati. Teve mais uma galera que entrou aqui, mas eu não consegui Põe o Jordan aí, acompanhar todo põe o mundo. Jordan para dar uma palavrinha aí, coloca aí o Jordan, já que ele for mais ativo aí. Cadê? Chama ele aí para participar. Aí. Deixa eu ver se ele ainda tá aqui. Só para ele dar um tchau e fazer uma última consideração aí, cadê? Orar por O nós, Jordan, o profeta. peraí, meu. O Gui não apareceu aí não? Cadê o Gui? O Gui Então, tá dando aula nessas horas. Ah, pensei que ele tava lá no canto, deitado lá. ô Jordan, vixe, mano. O Jordan, Cadê o Jordan? Vai, cadê, mano? Mano, Jordan, entra aí. calma aí. Dá um salve aí pra galera. O Guilherme, essas horas, tá deitado no chão chorando. Não dá pra entrar. Não. A gente nem acabou que nem entrou no tema, as doideiras do Guilherme, Ah, a época que a gente pregava no trem. Olha, putz, nem entramos nessas coisas. O Guilherme não entrou aí, se eu tivesse entrado aí, tinha agitado, meu. A sala dele tá muito longa. agora à noite ele pega pra ficar dando aula. Ele dá um monte de aula. Ô, Tati, Eita. obrigado, viu? Deus abençoe. Vocês estão aí no nosso coração. Seu Rodrigo, toda a galera da Desperta Brasil aí. Um Obrigado. abraço pra vocês. Cumprimento Pastor Dé. minha amiga pastora Neuza, que entrou aí. Minha tia. Ah, pastora Neuza tá aí também, que legal. Neuza entrou aí. O Jordan, ele tá deitado, ele não quer aparecer lá, ele não aceitou, Agora né? pronto. Agora ele foi aí, ó. Foi passar um gel. Tá. Convidado já, só entrar. E Jordan ativou o vídeo aí, ó. Calma aí. Apareceu a Eita, cozinha. e aí? Gente, eu Ainda tava bem que era cozinha, filho. Eu não tô vendo ele. Vocês estão vendo deitado. aí ou não? Vocês estão enxergando o Jordan? Vendo. Sim. Ah, só eu que não tô, que coisa, hein? Mas tudo bem. Manda bala aí. Vai pra frente. Vai, Jordan, dá a sua consideração final aí da mesa. Gente, a mesa simplesmente me impressionou em todos os sentidos. Esses caras me impressionam. Eu fiquei surpreendido com o Rian, velho. Que eu falei, cara, é a primeira vez que eu vejo um cara teólogo assim, completo mesmo, falando de avivamento, velho. Falando do mover de Deus. Os caras só falam de soltam umas palavras difíceis. É que nem Pedro, né? Pedro, ele pegou, uma vez falando sobre Paulo, ele disse assim, Paulo, ele escreve coisas de difícil entendimento. Então, Paulo, ele era um cara fora da curva, assim, que era difícil até para os próprios apóstolos entenderem. Mas minha relação com a mesa, assim, eu lembro que eu já tinha, assim, conhecido o Harrison um pouquinho, né? Através do Gui. Seria muito legal se o Gui tivesse hoje, né? E aí eu tinha falado com o Harrison ali um pouquinho do centenário, e depois ele tinha entrado num devocional, mas enfim. Aí eu lembro que eu vi um stories da pré-mesa e o Harrison ministrando. Aquilo, cara, na hora que eu vi, eu tava de madrugada, acordado, e na hora que eu vi aquilo, incendiou meu coração. E veio com clareza a certeza que eu tinha que estar com esse cara. Eu falei, eu nem conheço ele, mas eu sei que eu tenho que caminhar junto com ele. Aí eu mandei mensagem para ele, e aí eu falei, cara, eu preciso participar disso. Eu sei que eu preciso participar disso. Eu tenho certeza que eu preciso estar nisso aí. E aí depois, acho que a primeira
mesa que eu fui, o Herson foi ungido de pastor. É verdade. Lá na igreja do Rian, pô. Foi. E ó, Foi na um igreja do detalhe Rian. disso aí foi que antes do meu pai chegar, cadê o chofar? Tá ali, ó. Antes do Pô, toca chofar o chofar tocar, aí, toca aí, toca que eu vou tocar afinado aí. Mas aí, o antes, Herc vai fazer vou uma fazer uma participação no O participação. chofar Herson ali. Vai lá, foi Herc. tocar o Vou chofar fazer uma aqui. participação. Mas deixa eu só terminar aqui. Antes do meu pai chegar com o chofar e tudo, eu lembro que eu tava lá e, mano, eu tive a impressão de que ia acontecer. Tipo assim, eu senti, mano, vai acontecer alguma parada agora. E daí quem chegou perto de mim foi o Jordan. Lembro que chegou e aí me chamou pra orar e tal. Daqui a pouco veio o Rian, veio o Max, veio o Eudes, Ô, acho que Herc, o Dan também. espera um pouquinho. Vamos fazer um movimento pessoal e falar, ó. Compartilha agora aí que o Herc vai tocar o chofar aí. Aquele dia da unção, ele tocou e deu uma. Daqui a pouco ele acertou. Depois ele pegou na unção. Vamos ver se ele já vai entrar na unção já. Faz Compartilha o aí, fala, ó, corte. Faz o assiste corte aí, o aí. Herc vai tocar o chofar. Chofar profético. É, Coloca aí. chofar Mas então, aí profético. eu lembro que o Jordan chamou pra orar e tal, juntou os meninos. Aí eu ajoelhei ali e os caras começaram a colocar assim a mão em mim, orar por mim. E eu não sei se ungiram, se passaram óleo em mim, mas eu senti o cheiro muito forte de óleo naquela hora. Acho que ungiram, né? Tá bem embaçada essa câmera pra mim, ô Rian. Não sei se a minha tá embaçada pra você, mas eu Na não tô internet vendo dele. nada. A sua tá super embaçada pra mim, É, mas o Jordan Na acabou. internet. então talvez seja ou a minha ou a sua. Eu joguei óleo na sua Jogou cabeça, óleo? irmão. Um negócio Mano, de... muito. Eu falei, nossa, depois ele vai brigar comigo, porque Então, eu por esvaziei o óleo todo isso que do na hora negócio que da depois igreja dele, velho. que foram me ungir a pastor mesmo, já não tinha óleo nenhum, já só um fiozinho. Mas aí isso aconteceu antes. Eu não sei nem se meu pai, você viu, pai, isso aí aconteceu ou não? Você chegou Eu depois, não? não lembro, não. Não lembro essa parte, não. Eu não lembro. Porque aí quando eles oraram por mim, os caras bateram em mim, deram soco nas minhas costas e tudo. Mas eu só lembro das orações, assim, preparando pro pastoreio ali, antes de acontecer isso aí. E isso aí também é um testemunho que no dia que a gente estava no retiro de Bola de Neve, eu recebi uma moça lá, passou uma profetada, um manto lá que iria acontecer desse jeito, no meio de uma mesa e tal, e o senhor iria entregar, estava entregando um cajado ali, né, para conduzir as ovelhas. E aí tava me entregando uma autoridade também sobre a cidade e naquele momento ali eu senti que aquilo ali aconteceu e foi muito louco, foi um reconhecimento primeiro de caras que a gente fez uma amizade muito rápido no espírito, né? Tipo, a maioria dos caras que a gente conheceu ali e caminha com a gente hoje são caras, mano, que a gente não se vê muito, tipo assim, o Max, o Dan, agora a gente se vê com mais frequência, o Jordan, mas eu e o Jean, a gente tá sempre junto, mas tipo, mas são caras que são caras incríveis, o Eudes, caras que carregam essa parte profética também. E tava todo mundo junto no mesmo dia, mano. A gente nunca tinha conseguido juntar. A gente nunca depois conseguiu juntar todo mundo, né? E aí, quem era pra estar na hora, tava e Deus. Foi um movimento primeiro que eu achei muito legal. Primeiro dos jovens, né? E aí depois veio uma cobertura, assim. Foi muito louco, foi muito top. Foi o melhor dia da minha vida, sem dúvida nenhuma. Legal, legal. Então, aí como o Gui não entrou mais aqui mesmo, aí nós vamos finalizar aqui já, mas antes disso, o Regis já está se preparando pro chofar lá. Cadê? Pega lá o chofar lá, pô. Pegar. Vamos lá. Ó, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai conseguir ver o chofar. Até agora eu não consegui ver o Jordan, e agora depois que o Jordan entrou, o Gui ficou zoado pra caramba aí a tela. Eu tô filmando a tela do meu celular pra mostrar ele tocando. Vamos lá. Ó, agora ela vai, hein? Agora é o toque. Agora é o toque agora, hein? oficial. Vamos lá. Os tambores aí. Olha! Agora foi liso. De primeira. Agora sim. Já amadureceu. Agora foi. Ô, gente, Beleza, obrigado a todo mundo aí por ter comparecido na live. Gostei muito.
Eu tava falando, inclusive, com meu pai aqui, eu tô assumindo o papel de apresentador, que não é falando mais que apresentador, mas eu acho que eu tenho que fazer, eu fazer um pouco mais de live no Instagram. Não foi a primeira vez que a gente fez aqui junto, né? Mas acho que a gente poderia assumir esse campo aí, porque é legal. Eu nunca tinha feito live, eu acho bem legal. E tem uns caras que tem conteúdo bom aí. Eu acho que é a primeira vez que eu participo, assim. Sim, é da hora, mano. De live. É bom demais. Primeira vez, né? Beleza. Pastor Robson X tá É, portas é aí. o pioneiro Aí, ó, das lives. resgatar os valores e agora os novos vão fazendo o que a gente faz porque tem que fazer, porque não é a nossa pegada. Mas é uma barato. Legal. Mas eu agradeço a todo mundo também, pessoal da nova geração em peso aí comentando. Na hora que eu fiz a pergunta do paradigma, fiquei super feliz que o pessoal tudo colocando lá o que realmente é o André, o Beto, o Rogério, a galera aí, tudo top. Deus abençoe. E é um prazer. Foi um prazer falar com vocês. Não sei que hora que é, porque no meu celular eu não consigo ver a hora, porque se eu for tentar ver a hora, eu derrubo a live. Mas 9h44. 9h44? Sim. Caramba, Passou voando. rapidão. É louco. Então tá bom, gente. Deus abençoe, muito obrigado. E vamos para frente. Se você for fazer essa doação aí do R$ 49,99, depois você pode me procurar, pega o livro comigo aqui. E se você for fazer a doação de qualquer valor para qualquer instituição, faça o Pix, aí eu te mando o PDF do livro Inversão de Valores, que vai ser muito bom. Você está também acompanhando e conhecendo. Até agora eu tive muitos feedbacks muito bons, pessoas que têm se identificado, cada um com uma área específica, né, com um capítulo específico, e é bem legal, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Deus abençoe. Falou, gente. Valeu.